Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais um encontro. E a aula de hoje será sobre um dos temas que mais tem estado nos holofotes da imprensa mundial no ano de 2021 e que provavelmente fará parte do grupo de questões do Enem e dos principais concursos públicos e vestibulares do Brasil pelos próximos anos. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela gentileza de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula. A partir de 1927, dois partidos políticos começaram a se rivalizar de forma fervorosa pelo poder da China. O primeiro deles era o Partido Nacionalista, ou Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. E o segundo era o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung. E com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e como consequência disso a desocupação japonesa do território chinês, a rivalidade entre esses dois partidos chineses, o nacionalista e o comunista, ficou ainda mais acirrada. E eles começaram a se enfrentar em uma guerra civil até 1949. Nesse ano, o exército camponês do Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, venceu os nacionalistas e foi fundada a República Popular da China. E essa ascensão do Partido Comunista Chinês em 1949 recebeu o nome de Revolução Chinesa. Enquanto isso, Chiang Kai-shek, líder do Partido Nacionalista que foi derrotado durante a Guerra Civil, refugiou-se com cerca de 2 milhões de chineses na ilha de Formosa, situada a 200 quilômetros da China continental, onde foi fundada a República da China, também conhecida como Taiwan. Desde então, tanto os representantes da parte continental, ou seja, da República Popular da China, assim como os representantes da ilha de Taiwan, se autoproclamam os verdadeiros chineses. E por conta disso, eles passaram a viver numa situação de hostilidade, ocorrendo inclusive conflitos armados nos primeiros anos de sua divisão. Tanto que a República da China, ou Taiwan, apenas conseguiu assegurar a sua existência por conta do estreitamento das relações com os Estados Unidos, que temiam que pudesse acontecer com a ilha o que já havia ocorrido com a Coreia do Norte quando passou a estar sob a influência da União Soviética, principal inimigo dos Estados Unidos naquela época. Não podemos esquecer que estamos falando de uma época onde as duas Chinas representavam os dois lados da Guerra Fria, com a República Popular da China se aliando à União Soviética e ao Bloco Socialista, pelo menos até o ano de 1960, quando ela optou por seguir o seu próprio caminho, e Taiwan se aliando aos Estados Unidos e ao Bloco Capitalista, o que lhe possibilitou a participação em organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas. Mas em 1971, esse cenário passou por uma grande reviravolta. Nesse ano, os Estados Unidos e a China passaram a ter o mesmo adversário, a União Soviética, e isso facilitou a aproximação diplomática entre esses dois países que já eram rivais de longa data. Nesse contexto, em outubro de 1971, a Assembleia Geral da ONU substituiu Taiwan pela República Popular da China em todas as suas instâncias e reconheceu o governo comunista de Mao Tse-tung como o único representante do país. 8 anos depois, em 1979, os Estados Unidos também reconheceram o governo comunista como representante legítimo da China, através de um acordo que ficou conhecido como Acordo Taiwan. Mas agora é o momento de fazermos uma ressalva.
Embora os Estados Unidos tenha feito um acordo com a República Popular da China, ou seja, lá com a China continental, reconhecendo o governo comunista como representante legítimo de todo aquele território, em nenhum momento os Estados Unidos retirou o apoio à ilha. Muito pelo contrário, ele continuou como o principal aliado de Taiwan. Ou seja, nós tínhamos, em teoria, algo completamente diferente daquilo que acontecia na prática. Tanto que os norte-americanos garantiram o fornecimento de armas a Taiwan e fizeram um alerta à China continental, afirmando que qualquer ataque à ilha constituiria uma grave preocupação. No entanto, mesmo com este protecionismo americano, essa disputa travada entre a China e Taiwan acabou privando a ilha de ter acesso a organizações internacionais, o que acabou dando a ela um status indefinido e reconhecimento internacional limitado, pelo menos desde 1971, quando ela foi substituída pela China na Organização das Nações Unidas. Tanto que, atualmente, apenas 15 países reconhecem o território como um Estado soberano. E o motivo desse isolamento é que a China, segunda maior economia do mundo, recusa-se de forma incisiva a estabelecer relações com qualquer país que possua embaixada em Taipei, capital de Taiwan. Pois a China ainda reivindica a ilha como parte dos seus domínios e a considera uma província rebelde. E por esse motivo, em 2005, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei anti-secessão, ou seja, anti-separação, que prevê o direito de recorrer a medidas não pacíficas caso a ilha tente se separar oficialmente da China continental. O que significa, se Taiwan declarar independência, ela poderá ser alvo de um ataque militar. Mas após anos de hostilidade e muita tensão, a ilha encontrou uma estratégia que contribui para sua sobrevivência nacional. É o chamado escudo de silício, que tem funcionado como uma espécie de arma para espantar o fantasma da invasão chinesa. O escudo de silício é uma referência à liderança avassaladora que Taiwan possui no mercado mundial na indústria de chips semicondutores, do qual o silício é matéria-prima fundamental. Esses chips extremamente avançados são muito utilizados em aviões de combate, no setor de painéis solares e no segmento de videogames e instrumentos médicos. E foi através desse forte desenvolvimento tecnológico, aliado a uma política comercial voltada para o mercado externo, que Taiwan tornou-se uma das principais economias da região, inclusive fazendo parte do grupo dos primeiros tigres asiáticos, ao lado da Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Se o mundo todo, inclusive a China, não fossem tão dependentes dessa tecnologia produzida por Taiwan, é bem provável que a China já tivesse tomado medidas para ocupar a ilha. No entanto, as ambições expansionistas dos chineses em áreas localizadas nos oceanos Índico e Pacífico não têm gerado desavenças apenas com os taiwaneses. Ao se posicionar contra a geopolítica chinesa, a Austrália passou a enfrentar restrições no Mar do Sul da China, que é uma rota fundamental para o comércio dos navios australianos. Os chineses também estão disputando a região da Caxemira com os indianos e exigindo a posse das Ilhas Senkaku dos japoneses após terem descoberto gás natural naquela região. Outras disputas por áreas potencialmente ricas em gás natural e petróleo no Mar do Sul da China também estão ocorrendo entre o gigante asiático e outros dos seus vizinhos, como as Filipinas, Brunei e Malásia. Mas o incômodo com os chineses vai além desses litígios, pois nos últimos anos a China tem construído ilhas artificiais na região do Indo-Pacífico para nelas estabelecer uma série de bases militares e econômicas, expandindo cada vez mais o seu território oceânico.
Temerosos com esse expansionismo chinês e com o apoio que a China tem recebido da Rússia, muitos países do Indo-Pacífico já começaram a fortalecer as suas alianças militares e a se aproximar dos Estados Unidos. Um exemplo disso é a reativação do Diálogo de Segurança Quadrilateral, conhecido pela sigla Quad. Embora esse fórum formado por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália exista desde 2007, eles não se reuniam há mais de 10 anos. E essa mobilização para tentar impedir esse avanço chinês não parou por aí. A criação recente de um pacto militar entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, conhecido como AUKUS, aqueceu os noticiários dos principais jornais do Brasil e do mundo em setembro de 2021. Negociado em segredo, esse pacto militar permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez com tecnologia americana. Além disso, o acordo inclui outras áreas como inteligência artificial, tecnologia quântica e cibersegurança. E a criação dessas alianças militares parece ter mexido com os ânimos do presidente chinês Xi Jinping, que ao invés de recuar, posicionou-se na ofensiva em seu discurso durante a celebração do 72º aniversário da República Popular da China, comemorado no dia 1º de outubro. Em seu discurso, Xi Jinping afirmou que pretende absorver a ilha de Taiwan de forma pacífica, mas já mandou o recado, que fará o uso da força caso necessário. E para completar esse discurso intimidador do presidente chinês, entre os dias 1º e 4 de outubro, os chineses bateram recorde ao fazer a maior incursão aérea da história em direção a Taiwan. Foram 145 aviões rondando a chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea Taiwanesa, obrigando a decolagem de caças e o rastreio por sistema de mísseis. Até o começo de setembro, havia ocorrido 450 incursões só nesse ano, o que demonstra o tamanho da mobilização militar que está ocorrendo naquela região. Após essa forte intimidação dos chineses, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, afirmou que a ilha precisa se preparar para um possível conflito militar com a China. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não demorou para agir, ligando para o presidente chinês Xi Jinping, reafirmando que está disposto a manter o Tratado de Taiwan, mas assegurou que os americanos continuarão a ajudar a ilha a manter suas defesas. O fato é que ninguém consegue prever com precisão até onde os Estados Unidos estão dispostos a interferir nesse conflito e assim dispor com a segunda maior economia do mundo. Mas não há dúvidas que o governo norte-americano reconhece que se a China tomar posse da ilha e passar a ter o controle da indústria de silício de Taiwan, isso certamente comprometerá a produção de tecnologia pelo mundo todo. E além disso, o gigante asiático irá se apoderar das avançadas armas de guerra que os Estados Unidos venderam para Taiwan ao longo dos anos. Alguns analistas políticos, entre eles alguns chineses, afirmam que Xi Jinping deseja um marco no seu governo e que possivelmente poderá ser a retomada do controle da ilha até 2025, com a submissão total de Taiwan, o que significa que a qualquer momento esse conflito poderá acontecer. Tanto que a própria mídia chinesa já afirmou que nós nunca estivemos tão próximos de uma terceira guerra mundial como agora. E o que vocês acham disso? Será que nós realmente estamos próximos de uma terceira guerra mundial? Deixem os seus comentários logo abaixo do vídeo e vamos seguir trocando ideias sobre o assunto. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até mais!